Obrigado, Silviele, aí, por ter lembrado desse detalhe, viu? Então, vamos lá. Relembrando aqui os detalhes em relação ao processo do diário de classe. Vamos relembrar como que funciona no manual. O professor, no processo manual, ele realiza todas as suas atividades, ele vai lá, registra os conteúdos, ele registra a frequência, né, no sistema, ele registra as avaliações, chega no final do bimestre, né, você tem lá os 3 relatórios que compõem o diário de classe, você tem o registro de frequência, registro de avaliações e você tem o registro de conteúdo. Tá? Então, eu vou até aqui abrir o sistema, porque é importante que vocês vão acompanhando, fica mais fácil eu ir falando e mostrando no sistema aqui para vocês, tá? Principalmente para aqueles que estão há pouco tempo usando o sistema. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela, deixa eu tirar daqui, aqui, ok. Então, já vamos aqui abrir o sistema. Aqui eu vou pegar aqui, eu entrei numa escola aleatória aqui, nem observei. Então, veja que nós criamos menus no sistema e nós colocamos aqui alguns menu coordenação pedagógica, aquilo que a gente entende, né, que está ligado à área, vamos dizer assim, à área pedagógica, né? Então, tudo aquilo que a gente entende que está ligado à área pedagógica, à área da coordenação, nós estamos embutindo aqui nesse menu de coordenação. E aqui nesse menu a gente tem os relatórios e você tem aqui o diário de classe. O diário de classe você vai perceber que tem aqui os registros de frequência, registro de avaliações e registro de conteúdo. Então, quando você imprime ali no início do ano, você tem aqui o processo da impressão dos relatórios, né? Então, você já percebe que nessa impressão de relatório, você chega no final do bimestre, o professor vai imprimir, e aqui você consegue, desmarcando, veja que tem a opção aqui definitivo. O definitivo é quando você já tem o número de chamada gerado. O pontos de presença é para aparecer o pontinho lá, por padrão, na presença. Quando você desmarca essa opção aqui, se a escola usa o registro da frequência, vou pegar aqui uma série relativamente pequena e vou tentar desmarcar isso daqui só para visualizar. Então, a escola imprime aqui o diário de classe, né? Você tem aqui o diário completo, e aqui já tem a falta lançada para os alunos, já tem a somatória e tem todas as datas, ou seja, ele traz o diário preenchido, né? Isso daqui ele está trazendo o diário de frequência preenchido, registro de frequência preenchido. Então, veja que quando a escola já trabalha com o diário online, vai sair a assinatura lá no final de cada diário, para cada disciplina. Tá? Então, no processo manual, o professor faz os lançamentos, a secretária imprime, o professor assina, coordenação assina, e depois isso é arquivado. Aí existe N formas desse arquivar. Tem alguns que arquivam de forma bimestral, outros só fazem o arquivamento só no final do período letivo. Então, aí é um processo definido internamente. Tá? Então, isso cada um faz o processo. Quando a gente vai trabalhar no registro de frequência já usando todo o processo do diário online, todo esse processo que acontece no manual, né, acontece no processo online. A diferença é que no sistema, o sistema vai precisar validar algumas regras. Vamos pensar lá no manual. Quando o professor registrou lá todo o diário de classe, foi impresso para assinar, subentende-se que aquele diário já está tudo certinho. A secretária arquivou aquele diário. E depois que teve esse arquivamento... Onde é que tem a cerola? Eu já consegui bandar... Baixa o áudio. Isso, obrigado. Só para vocês entenderem, vamos supor que depois que teve o arquivamento do diário, identificou-se
né, identifica-se que a nota de um aluno está errada. Um exemplo, a nota do aluno está errada, foi lançado falta errada, né? Ou teve ajuste de conteúdo. Então, todos esses ajustes, se já aconteceu o processo do arquivamento do diário, subentende-se que aquele diário ele é inútil, ele está errado. Se ele está errado, o que vai acontecer? Vai ter que reabrir o sistema, o professor vai ter que corrigir, depois vai ter que reimprimir isso, ele vai ter que assinar de novo, a coordenação vai ter que assinar de novo e você vai ter que arquivar o diário correto. Veja, se isso não está acontecendo na sua escola, é um ponto de atenção aí para vocês verificarem se isso está sendo feito. Por que normalmente o pessoal deixa para imprimir só no final do ano? Porque é a maior garantia de que tudo vai estar tudo certo, tá? Mas se você fizer isso bimestralmente, qual é o momento que você tem a garantia, entre aspas, aqui, de que aquele bimestre está tudo certo? Quando você for fazer o encerramento do bimestre. Então, veja que hoje, nós, a partir do momento que a secretaria ou a escola, né, resolve usar o diário de classe online, não tem mais um processo de encerramento de bimestre. Então, a gente mudou essa expressão de encerramento bimestral para arquivamento do diário. Tá? Então, a partir do momento que usa diário de classe online, eu vou abrir aqui o SAD, eu acho que eu já conectei em uma escola, estou aqui na escola de Londrina, lá do estado do Paraná, da Associação Norte Paranaense, e aqui eu percebi que essa escola, aqui na abertura do período, aqui no SAD, ela já marcou, ó, usa aceite online, ou seja, essa escola está usando o diário de classe online, tá? E o que acontece? A partir do momento que ela usa online, eu entrei aqui no primeiro bimestre e verifiquei aqui na disciplina de matemática que já existe um status. Vou lembrar que usuário administrador, gente, usuário administrador, ele não tem autonomia para ficar alterando os status, tá? Não deveria ficar alterando os status. Usuário administrador, tá? Usuário administrador, nós entendemos que é a secretaria da escola, tá? E, então, a secretaria da escola, ela não tem autonomia. Vamos supor que a coordenação, ela entra dentro de um perfil de administrador, tá? Mas ela tem vínculo como coordenadora em uma série. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, em cadastro, escola, cursos oferecidos, para cada série que a escola oferta, eu preciso dizer aqui para o sistema, tá? Vamos pegar aqui algumas séries aqui, você vai perceber que ela precisa ter, né, um coordenador pedagógico e um orientador educacional. Então, como que o sistema sabe que a pessoa X, né, é coordenadora? Se ela está vinculada como coordenadora pedagógica desta série. Ou seja, todas as turmas daquela série, aquela coordenadora responde para todas as disciplinas, tá? Ou seja, para todos os diários de classe. Tá? Então, precisa ter essa configuração aqui. Ah, Josiva, mas a configuração que tem aqui em responsáveis, essa coordenadora aqui é suficiente? Não, porque essa coordenação aqui é apenas uma representante, tá, da parte da equipe de coordenação pedagógica. Normalmente, o pessoal coloca aquela pessoa que da escola do nível maior que a escola oferta, ou seja, se a escola oferta só o fundamental, então o nível do fundamental normalmente é a que está aqui, porque é aquela coordenação que ajuda nos processos de documentação da escola, vai até o núcleo de educação e assim por diante, tá? Então, tem N situações, N formas de se trabalhar. Mas o sistema identifica que a coordenação pedagógica que vai assinar o diário, ou que vai aprovar o diário, ou que vai desaprovar o diário, é a coordenação que está lá na série, tá? Configurado em cada série. Então, aqui a gente também consegue saber quem é a orientadora educacional.
tá? Então, a partir dessa telinha aí. Então, é importante que a escola verifique quem é a coordenadora, quem é a orientadora de cada série. Vou fazer um lembrete aqui da última reunião que nós fizemos. Aqui, é importante que todos esses funcionários, tá? Seja daqui e principalmente aqui dos representantes, todos esses funcionários, o e-mail seja atualizado lá no sistema, tá? O e-mail, Josivan, mas hoje o e-mail da coordenação pedagógica vamos supor, @gmail.com, tá? Mas o e-mail que ela usa é o e-mail do Hotmail. É importante que coloque o e-mail que a pessoa utilize regularmente. Por quê? Quando o professor assinar o diário de forma online, a coordenação vai ser notificada. Então, quando ela é notificada, é o momento dela fazer o acompanhamento naquele diário para verificar se está tudo ok. Tá? Então, se não tiver esse processo de comunicação, né, acaba ficando uma ferramenta não muito útil para vocês. Então, é importante que os e-mails de todos os funcionários que estão aqui como representantes estejam atualizados. Josivan, mas se eu alterar o e-mail aqui, o funcionário, a coordenação vai perder o acesso ao sistema? Não. Quando você entra aqui no cadastro funcionários e só troca o e-mail, você está trocando o usuário da pessoa. Ou seja, ela acessava com @gmail.com. Agora vai ser @hotmail.com. Então, não tem problema. O que ela tem que estar ciente é assim, na próxima vez que for acessar ou o sistema de secretaria ou acessar o SAD, vai entrar com um novo e-mail. Tá? Só isso. Não precisa fazer nenhum processo de ativação, nada. Isso também serve para os professores. É por isso que a gente não permite 2 e-mails iguais no sistema. Por quê? Porque o usuário, para conexão aos sistemas, é o e-mail. Tá? Por isso que é importante que os e-mails nunca sejam repetidos. O e-mail é por pessoa. Tá? E no novo sistema, que nós já estamos trabalhando aí, também o usuário vai ser por pessoa. Então, é importante que essa cultura, né, seja criada. O e-mail é da pessoa. Eu estou orientando aqui, gente, isso daqui é muito importante, porque depois pode ter problemas. Então, o e-mail é da pessoa, não é do departamento, tá bom? É bem importante isso daí. O e-mail é da pessoa, não do departamento, tá? Outra coisa importante aqui, no processo, né, de assinatura dos diários, vocês já têm aqui, eu peguei um diário aqui de um professor de matemática, ele já está com status aqui que foi aprovado. Lembrando que o sistema registra, né, a data que foi aprovada, a data que o professor assinou. Então, a gente tem essas informações. Josué, tem problema de assinar o diário lá do primeiro bimestre, agora em outubro? Não tem problema. Tá? O único detalhe é que vai ficar registrado que você só conseguiu assinar agora. Tá? Isso tem algum problema legal? Teoricamente, não. Pode ser que, numa visita técnica, a coordenação possa questionar por que está demorando tanto para assinar um diário de classe. Né? Lógico que a coordenação tem as suas justificativas para isso, mas é importante que essa assinatura do diário de classe ela seja feita cada bimestre. Eu peguei aqui uma disciplina aleatória, vocês vão perceber que aqui eu tenho o período do bimestre, né? Eu tenho as aulas previstas e aulas dadas. Interessante que aqui no meu Firefox, ele deu uma quebrada aqui de linha. Talvez a gente tenha que dar uma verificada aqui na questão da compatibilidade. Aqui você tem a quantidade de conteúdos lançados. Ó. Aqui bateu. Ó, 41 aulas previstas, 41 aulas dadas, 41 itens de conteúdo lançado. Tarefa foi apenas 9. Provavelmente o pessoal está lançando todas as atividades do Eclair, então isso não tem nenhum problema. Um detalhe aqui, aqui está encerramento do bimestre. Por que não tem uma data aqui? Essa data aqui de encerramento, nós vamos mudar essa nomenclatura, não é mais para aparecer encerramento, é para aparecer a data que o diário de classe foi arquivado. Tá? Tanto é que quando a secretaria da escola for fazer o processo de encerramento,
Onde que é feito o processo de encerramento? É que em utilitários, vocês vão perceber que não existe mais a opção de encerrar bimestre, tá? Existe a opção de arquivar diário. A opção de encerrar bimestre só existe para quem não usa o diário online. Para quem já usa o diário online, depois que todos assinaram, então, quando eu clicar aqui, quero fazer o primeiro bimestre aqui, por exemplo, na hora que eu clicar aqui no botão arquivar e der OK, o sistema vai verificar, olha, tem 122 disciplinas não assinadas no primeiro bimestre. Clique aqui para visualizar. Ele já vem aqui para essa consulta aqui, ó. Consulta, andamento dos encerramentos, tá? Então, você vai verificar aqui na parte do infantil, vai selecionar todas, o sistema vai verificar quantas estão, aqui no caso da educação infantil não tem encerramento, né? Só tem assinatura, então é importante que esse acompanhamento seja feito. A coordenação já consegue verificar aqui, a partir daqui ela consegue verificar já a disciplina. No caso aqui, como é a educação infantil, você percebe que quando está encerrado o período do boletim infantil, aqui ele já não aparece mais o botão boletim infantil. Que data, Josivan, é esse encerramento? Onde que faz o encerramento do boletim infantil? O boletim infantil tem um menu próprio, né? Então, aqui nessa data de liberar bimestre, aqui tem as datas de encerramento. Josivan, é importante fazer encerramento? É. Por quê? Porque se você não faz esse encerramento, a escola fica, o relatório fica aberto, ou seja, o professor pode alterar enquanto ele quiser, tá? E quando tem o encerramento, o professor consegue apenas visualizar o relatório, ou seja, o que é o relatório? Para ele, na verdade, não é aquele relatório bonitinho, que sai a capa, que sai o termo de apresentação, né, que sai lá o resultado da avaliação. Para ele, só aparece o resultado da avaliação, porque a impressão do boletim completa é apenas disponibilizada para a coordenação ou, no caso, para a secretaria. Tá bom? Então, é importante que isso daqui aconteça, né, o processo de arquivamento do diário para cada bimestre. Então, veja, a escola que passou a usar o diário online, né, o processo de encerramento que existia, agora se chama arquivar diário de classe. Tá? Então, é importante que isso daí vai acontecendo. Então, veja, o professor, ele vai precisar, deixa eu entrar aqui no quarto bimestre, não sei se já está aqui no quarto bimestre, vamos mudar aqui para quarto bimestre, vamos clicar aqui na mesma série, mesma turma, mesma disciplina. Então, olha só, 27/9 até dia 13/12 que vai esse bimestre. Então, aqui ela já tem liberação de médias para o portal, já tem a quantidade de conteúdos lançados, já tem aulas previstas, quantidade de aulas dadas até a data de hoje. Então, veja que aqui ela já tem registros, né? Quando eu clico aqui, mostra todas as datas. Lembrando aqui, quando visualiza essa tela, é bem importante para vocês, a forma que a coordenação tem para identificar que o professor fez chamada no dia e não tem aluno faltando, é esse verdinho, tá? Vocês vão ver aqui, ó, frequência realizada. O que é a frequência realizada? O professor clicou, listou os alunos, clicou em gravar, ou seja, ele saiu, né, do módulo, porque não tem nenhum aluno faltando, significa que ele fez a chamada naquele dia. Se não apareceu o verdinho, igual esse aqui, significa que o professor ainda não realizou a chamada, tá? Então, como ele não fez a chamada, não ficou verdinho ainda. Esse verdinho só fica quando o professor clica, tá? Então, é importante. Quando tem um aluno faltando, né, no caso aqui tem 2 alunos faltando aqui, significa que o professor entrou, fez a chamada, tem aluno faltando e ele fica com status vermelho, tá? Então, aqui vamos perceber que tem aluno faltando lá. E interessante que ali já tem a opção do professor lançar o conteúdo, né? Ele já lançou o conteúdo, tá? Esse botão planejamento aqui, ele traz, quando eu clico aqui, ele vai trazer lá dos itens que foram lançados lá no site de apoio, que fica disponível para o professor lançar, tá? Aqui, acho que, se não me falha a memória, só alguns poucos que estão usando essa ferramenta.
Então, tem esse botãozinho planejamento, existe por causa daquela opção que tem lá no site de apoio. Tá? Lá no site de apoio tem uma opção planejamento, onde a escola lança os itens, né, para o professor usar, e daí já vai ficar disponível nessa tela para o professor selecionar o item que ele deu naquele dia. Tá? Então, é bem simples. Veja que aqui eu já tenho o conteúdo, né? Se eu clicar aqui em relatório, o sistema já vai gerar o relatório de frequência. Tá? Como não tem encerramento, não tem assinatura, só vai ter a assinatura dele quando tiver a assinatura do professor. Detalhe, gente, que isso aqui é muito importante vocês passarem para a coordenação. O professor, ele vai realizar todo o trabalho dele da forma convencional, ou seja, como ele já sempre fez. O sistema não alterou nada. Ele vai fazer exatamente tudo como sempre fez. Ele vai encerrar o bimestre, já vai ter a média dos alunos. Quando ele encerra o bimestre, significa que vai aparecer o botãozinho para ele assinar o diário. Então, a assinatura do diário, teoricamente, é o último passo. Tá? É o último passo. Não precisa ficar assinando o diário toda vez que encerra. Tá? Por que eu estou falando isso? Nós identificamos alguns lugares que o professor vai lá, faz o encerramento e já assina o diário. Não é necessário assinar o diário quando ele encerra. Tá? A escola pode trabalhar num processo de orientar os professores a realizarem a assinatura do diário em uma determinada data. Um exemplo, vamos supor que o bimestre terminou na semana passada, e nessa semana está acontecendo a recuperação, né? Então, o professor ainda vai ter lançamentos, ele não precisa assinar o diário agora, tá? Então, é melhor que ele assine depois. Temos situações de que lugares que usam uma recuperação bimestral ou recuperação semestral, e daí tem que entrar lá no primeiro bimestre, fazer o encerramento, encerrar de novo, né, para lançar a recuperação daquele bimestre. Então, esse processo de assinatura, ele deveria ser feito somente depois que a recuperação já foi lançada. Alguma coisa impede dele assinar hoje? Não. O assinar depois que ele faz o processo de encerramento, ele está dizendo para a coordenação pedagógica de que o diário dele está concluído. É isso que ele está dizendo. E quando ele assina o diário, isso aqui, gente, é muito importante vocês não esquecerem. Quando o professor assina o diário, ele não pode mais fazer alteração. Tá? Isso aqui é importante. Por quê? Porque quando ele assina o diário, o sistema entende assim, ele entregou o diário na mão da coordenação. Tá? É isso que está querendo fazer. É igual no processo manual. Ele pegou, imprimiu o diário dele, assinou, entregou para a coordenação. Olha, está aqui, agora estou esperando o teu aval. Tá? Então, a coordenação ela recebe a notificação, ela vai entrar nesse diário de classe lá do professor, vai fazer o crivo dela, né? E depois vai aprovar. Se ela aprovar, o diário de classe dele está fechado. Se ela não aprovar, ela tem a opção de desaprovar o diário. Quando ela desaprova o diário de classe, o que está acontecendo? O sistema retira a assinatura do professor. Se ela, por acaso, ela aprovou, então ficou aprovado, assinado pelo professor, assinado pela coordenação, e agora tem erro, tem que fazer uma correção. A coordenação vai lá e desaprova. Tá? Então, quando ela desaprova, ela retira tanto a assinatura do professor quanto a assinatura dela. O processo de desaprovar o diário faz isso. Então, esse processo em si é importante vocês estarem cientes de como acontece. Josivan, depois que o professor assinou, a coordenação assinou, significa que o diário daquela disciplina está finalizado. Então, quando chega o processo de ter todos os diários de classe assinados pelo professor, aprovados pela coordenação, chega ao último passo, que é
o arquivamento do diário. Então, o sistema, lá na parte onde existia a parte do encerramento do trimestre, ela vai arquivar o diário. Quando vai arquivar o diário, o que ela está querendo dizer? Que nem a coordenação pode mais desaprovar o diário e nem o professor pode mexer no diário mais. É isso que a secretaria está fazendo, tá? É a segurança que a secretaria da escola, a segurança que a escola tem de que aquele diário de classe não vai ser mais alterado. Na verdade, assim, hoje é para a escola toda, tá? Então, quando a secretaria faz o arquivamento, ela está garantindo a integridade em todos os diários da escola. Ela está arquivando todos os diários. Por isso que é importante este acompanhamento. Ah, Josivan, a secretaria realizou o arquivamento do diário de classe, mas nós identificamos um problema, uma nota errada. Vamos supor que o pai, agora que foi visualizar e tal, identificou, o aluno foi identificar, foi lá, conversaram com o professor, e ambos chegaram à conclusão de que tinha uma nota errada. Ou, de repente, aconteceu uma prova, né? Uma avaliação extra, e daí agora precisa alterar o diário. Então, vamos lembrar, né? Naquele processo manual que eu expliquei, o professor ele vai lá, faz a alteração, a secretaria, aquele diário que ela arquivou, ela anula, ela reimprime o novo diário, ambos assinam e ela arquiva de novo. Então, no sistema, faz todo o processo reverso, né? Vamos dizer assim. Então, secretaria arquivou, então a secretaria vai lá, né, e desarquiva o diário. Quando ela desarquiva o diário, ela deixa agora o sistema aberto para que a coordenação vá lá e desaprove o diário, tá? Então, a coordenação desaprovou, o que ela está fazendo? Ela retira tanto a assinatura dela quanto a assinatura do professor. Ela desaprovou o diário, o SAD, né, já faz isso automático, deixando liberado para o professor fazer as alterações e os ajustes. Isso aqui, gente, é uma orientação... Ah, Josué, mas é chover no molhado, né? Gente, tem muita gente ainda com dúvida neste processo como um todo. Por isso que é importante a gente fazer esse lembrete, para que, via sistema, para você entender que tudo é possível, né? A gente não travou o sistema para vocês, nós deixamos apenas o processo acontecer da mesma forma que acontece no processo manual, tá? Lógico, o manual aceita qualquer coisa, né? O sistema tem que fazer algumas validações e algumas verificações. Sobre o diário de classe, basicamente, Guilherme, Welton, é exatamente isso que eu queria relembrar o pessoal sobre o diário de classe. Processo de assinatura do professor, processo de aprovação da coordenação, o processo de arquivamento. Aí a pergunta provavelmente vai surgir: eu preciso imprimir diário a partir do momento que eu arquivei o diário no sistema? É aquilo que eu falei lá no início. Se você tem uma aprovação legal por parte do órgão fiscalizador, você não precisa mais imprimir. Eu sei de algumas escolas por aí que não imprimem mais diário de classe, tá? Mas tem outras, devido ao núcleo regional, que precisam imprimir, tá? Daí vocês vão imprimir, vai sair lá o aceite do professor, tudo bonitinho. Mas, Josman, aqui também não aceita, né, o processo do aceite do professor. Tranquilo, entra no sistema de secretaria, imprime, o professor vai ter que assinar manualmente esse diário de classe e não vai ter nenhum problema. Via sistema, todo o processo pode ser feito. Pode. Se você não tem aprovação legal para ser arquivado esse diário, tá? Então, via sistema, você pode ter feito todos esses processos que eu expliquei, só que lá no sistema de secretaria, você vai imprimir como se fosse um diário normal. Só vai sair o nome do professor e o nome da coordenação, onde ela vai dar o visto, e ele também vai dar o visto, assinado manualmente, tá? Veja o quanto o sistema cresceu, né, Guilherme, desde o tempo que a gente foi implantando o diário. A frequência online, ela ajudou
bastante, tem vários procedimentos, algumas validações. Os feriados, o pessoal ainda esquece de cadastrar os feriados e acaba gerando essa data para a escola toda. E a gente percebe que o professor vai lá e registra feriado, né, no conteúdo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o calendário da escola também. Osvan, Oi? temos algumas dúvidas aqui. Legal, Primeiro, vamos lá, então, para tirar dúvida. você acabou de esclarecer com respeito à impressão, né? Porque se você tem todo o processo de forma online, eu não necessariamente preciso imprimir e armazenar, porque a qualquer momento eu posso imprimir o diário vai constar as informações que foram feitas por ocasião da assinatura de forma online. Então, não necessariamente eu preciso estar imprimindo. Mas você também deixou claro que esse é um entendimento junto à secretaria ali, o núcleo regional, que vai aprovar ou não esse procedimento, tá? Isso. Outro esclarecimento, aonde eu autorizo a utilização do online? O Josivan mostrou ali pelo SAD, já colocaram aqui no chat também essa informação. O que mais? Deixa eu ver aqui. A Heloísa... Pode falar, Guilherme, desculpa. Não, alguém teve dificuldade para ouvir a reunião. No caso, uma visita técnica, como eu mostro que os diários estão em dia? Será pelo SAD? É aquilo que acabamos de explicar, né? Tem todo esse procedimento de encerramento para garantir que as informações não mais serão alteradas. Se aquela localidade permite você utilizar de forma online, você pode imprimir na hora que eventualmente tiver a fiscalização. Se Ou aquela apenas, localidade ou visualizar, né? Visualizo aqui, está ali ou com as apenas apresentar via informações. sistema, né? Isso. Agora, se lá há uma exigência legal que tem que constar ali na pasta, armazenado, então você vai ter que imprimir. Então, vai depender muito da negociação que você vai ter em cada localidade. Tá? Viu, Guilherme, um esclarecimento em relação a essa questão. Muitos têm dificuldade, às vezes, de apresentar essa ideia do processo online para os núcleos de educação. E a forma mais simples, porque a primeira pergunta, né, que essas coordenadoras vão fazer, eu lembro quando a gente estava fazendo o processo da frequência online, que até então a gente só tinha conteúdo e avaliação no sistema. Aí, quando foi feita a frequência, que nós chamamos de frequência online, a maior pergunta que tinha por parte da coordenação, da coordenação dos núcleos de educação, né, do órgão fiscalizador. O sistema garante, né, que vai estar lá a informação, o sistema é seguro, né? Então, esse processo que vocês precisam, às vezes, apresentar para elas. Olha, o nosso sistema ele tem esses passos, assim como acontece no processo manual. O professor tem que assinar, a coordenação vai aprovar o diário e depois a secretaria faz o processo de arquivamento. Então, veja, aí você explica que após o arquivamento que a secretaria faz, nem o professor e nem a coordenação consegue alterar nada no sistema. Nem mesmo a secretaria, né? Ela tem que desaprovar o diário. Na verdade, a secretaria ainda consegue. Tá? Como que a secretaria consegue fazer alteração? Não consegue alterar o detalhado. Ela só consegue fazer uma média informada, tá? Ou uma falta que vai ser informada. Nós não recomendamos que seja feito isso para alunos que estão estudando na escola. Ou seja, aluno que está estudando na escola desde o início do ano, qualquer alteração deve ser feita no detalhado. Ou seja, o aluno perdeu uma avaliação, então vou lá, entrar naquela avaliação, vou lançar a nota, vou fazer o encerramento do SAD, vou entrar naquela avaliação e vai ser lançada a nota naquela avaliação. Eu não posso simplesmente informar uma média. Tá? Só o processo de informar uma média, se tiver uma visita técnica, você causa dúvidas para a própria coordenação que vai estar visualizando. Então, não é interessante informar média. Informar média é apenas para aluno que está vindo de uma outra escola
para a sua escola e que lá, que na sua escola, como ele não participou de todas as avaliações parciais, então eu preciso apenas informar a média, tá? E apenas das disciplinas que você tem, né? Que são comuns nas duas escolas. Então, é muito importante isso, gente. Não informe média. Eu percebo que tem ainda alguns lugares informando média de alunos que estão estudando regularmente na escola. Não pode, tá? Não é essa a recomendação. Tá bom? Osvan, antes de passar a palavra ali para a Heloísa, que deve ter uma pergunta, só vou ver mais uma questão aqui que eu achei bem interessante. Imaginemos que estejamos trabalhando e é feito todo o processo de fechamento e houve uma alteração na coordenação, aí a coordenação identificou um problema no diário e desaprovou e pediu para que fosse corrigido, né? Pelo menos eu estou entendendo assim a pergunta. Vamos aproveitar ali a presença de pessoas da área técnica, né? Eu não estou vendo problema nenhum em uma coordenadora nova assinar o diário de classe, porque a coordenadora que estava não está mais na escola. Então, exemplo, se eu tenho que abrir lá o primeiro bimestre, estou no terceiro bimestre agora, e a coordenadora que supostamente tinha assinado no primeiro bimestre, e agora eu tenho uma outra coordenadora, se eu tenho que fazer uma alteração, quem vai assinar o diário é quem está na escola. Né? Não tem como ser diferente. Então, toda alteração sistêmica, ela já contempla isso, porque você vai cadastrar ali na série a nova coordenadora, ela vai ter autorização para desaprovar ou aprovar o diário, então todos aqueles passos que foram apresentados pelo Josivan e o sistema vai respeitar, ok? Acredito eu que quem tem que assinar é quem está na escola atualmente, na função. Exato. Quem está respondendo pela pasta, vamos dizer assim. Tá, ok. Heloísa, por favor. Bom dia. Josivan, eu tenho duas dúvidas em relação ao arquivamento e em relação à assinatura. Nós temos nas nossas turmas aqui duas disciplinas ligadas à orientação e à coordenação. Foi criado para que elas tivessem acesso às turmas no E-Class. Sim. Automaticamente, não é uma disciplina, não é um componente curricular. Então, ela não vai ser assinada, né, dentro da assinatura das disciplinas. Isso me impede, na hora de arquivar o diário? Não. Eu posso arquivar normalmente? Pode. O sistema até dá a mensagem, deseja arquivar mesmo assim, né? Uhum. Então, você pode arquivar, porque essas disciplinas, na verdade, é uma falha nossa, né? Uma falha sistêmica, e hoje, para que ela possa lançar uma ocorrência lá no SAD de apoio, ela precisa vincular uma disciplina. Então, foi criado essa forma de ela poder lançar uma ocorrência no nome dela, né? Então, foi criada uma disciplina orientação educacional, coordenação pedagógica, para que ela pudesse fazer esses lançamentos. Então, mas, assim, essa disciplina não impede. Assim como as séries que trabalham com parecer descritivo, e aqui a União Sul Brasileira tem esse diferencial, que trabalha com parecer descritivo no primeiro ano, também o Rio Grande do Sul trabalha até o segundo ano, se não me falha a memória. Essas séries que têm o atributo, precisa de 2 atributos para validar isso. A série, ela trabalha com boletim infantil, né? E também ela tem que aprovar por parecer descritivo. Lá no cadastro da série, aquele atributo precisa estar marcado. Se tiver esses 2 atributos, o sistema permite, né, você arquivar o diário sem precisar do encerramento da disciplina, porque não trabalha com nota. Tá? O encerramento da disciplina, ele só encerra se trabalha com nota. E, Josivan, educação infantil. As professoras da educação infantil aqui, elas só lançam frequência e conteúdo em uma única disciplina, que é a escuta-fala. As demais disciplinas, não. Então, consequentemente, as outras disciplinas também não vão ser assinadas.
Isso tem algum problema? Porque, no caso, ela é prof-regente, não é aulista que tem o seu diário separado, né? Ela só vai ter assinatura no escuta-fala. O recomendado é que seja assinado todos os diários. Esse é o recomendado. Por quê? Ela só faz frequência nessa disciplina, mas nas demais, ela lança conteúdo e ela lança avaliação. Tem parecer descritivo de todos? Ela só faz o parecer descritivo das demais. Então, mas conteúdo e frequência, ela só lança no escuta-fala. Ela só lança em uma única disciplina. Tá, não vamos entrar nesse mérito, porque isso daí é uma informação errada, né? A gente já conversou sobre isso. A minha dúvida é o seguinte, se eu posso encerrar normalmente. A disciplina ela não é encerrada, mas o diário vai poder ser encerrado. Não, perdão, arquivar o diário. Pode. Nesse caso, você está dando brecha para um questionamento também, tá? Porque em nenhum lugar assim eu ouvi falar que a gente vai assinar apenas uma disciplina, tá? A gente tem que assinar o diário de classe ele é por disciplina, né? E independente se é educação infantil, se é primeiro ano, se é terceiro ano do ensino médio, o diário de classe sempre é por disciplina. No caso da educação infantil, primeiro ano, que trabalha com parecer descritivo, o diário de classe ele também precisa compor as 3 informações, tá? Independente se você trabalha com regente ou não, tá? Quais são as 3 informações? Registro de frequência, registro de conteúdo, registro de avaliação e registro de conteúdo. As 3 coisas precisam contemplar o diário. No caso, quem trabalha com parecer descritivo, você não tem nota, mas a avaliação é exatamente o relatório da educação infantil. Tá? Então, eu tenho o diário de classe desses que trabalham com parecer, registro de frequência, mesmo que não tenha nenhuma falta, tá? Mas eu tenho lá a quantidade de aulas que foram dadas, que foram ministradas, eu tenho a quantidade prevista e a quantidade de aulas. Isso está aprovado na minha estrutura curricular. Então, precisa contemplar essa informação. A segunda parte é o relatório, tá, de cada aluno, porque se eu tenho 10 alunos, vão aparecer 10 relatórios, tá? E, na sequência, o registro do conteúdo que foi ministrado daquele componente curricular, então, independente se é campo de experiência ou se é área de conhecimento ou disciplina, não informa qual a nomenclatura que usa. Mas tudo que faz parte da minha estrutura curricular, ela precisa compor os 3 itens. Essa é a informação que a gente recebeu. Da educação infantil tem que assinar as outras disciplinas, mesmo que elas não tenham registrado nenhum conteúdo nelas. Essa é a recomendação, tá? Porque, no caso de vocês, não faz sentido ter a assinatura, porque não tem lançamento. Pois é, tá? Foi isso que a minha... Isso é uma realidade... É uma realidade de alguns pontos que acontecem esses itens. Paraná está acontecendo isso, Santa Catarina está acontecendo isso, lá no Rio Grande do Sul, né, por uma informação, não sei de onde que surgiu essa informação. Mas, assim, a maioria, a grande massa aqui que está participando desse treinamento faz os lançamentos em cada componente curricular. Tá? Lançamento de conteúdo, lançamento. A frequência de 1º a 5º ano, educação infantil 1º a 5º ano, a nossa orientação, isso aqui é muito importante relembrar, tá? Como até o 5º ano nós não trabalhamos a frequência por disciplina, tá? E no caso da educação infantil, por campo de experiência, nós trabalhamos por dia letivo, nós sempre orientamos que a aula 1 seja uma disciplina que está na minha estrutura curricular, que vá para o boletim e que vá para o histórico escolar e que valida a reprovação. Tá? Sempre foi essa a orientação. A aula 1 tem que compor essas 3 regrinhas. Ela tem que estar aprovada na minha estrutura curricular, ela tem que ir para o boletim
e ela tem que ir para o histórico e tem que validar a reprovação. Por que que tem que validar a reprovação? Isso é importante. Quando o aluno excede, porque o cálculo da frequência até o 5º ano, ele é feito com base no total de dias letivos e não no total de aulas, tá? Diferente de 6º em diante. O 6º em diante é pelo total de aulas dadas. Já no 1º a 5º ano, é dias letivos. Então, vamos supor que um aluno ultrapassou os 75% ou os 60% que está aprovado lá no meu regimento. Tá? Na educação infantil, normalmente é 60%, né, que eu posso ter de falta, e no 1º a 5º ano é 75%, e de 6º até o médio, 75%. Então, eu tenho esse parecer. Vamos supor que o aluno reprovou por falta, porque a partir do momento que eu tenho as séries obrigatórias, aqui nós estamos eliminando menor que 4 anos, menor que 4 anos não tem uma validação legal, tá? Não tem validação legal, mas a partir dos 4 anos, que é educação obrigatória, né, se você tem um número expressivo de faltas, você tem lugares que até acionam, né, o conselho tutelar. Não estou dizendo aqui que precise acionar o conselho tutelar, mas se tem um número expressivo de faltas e ultrapassou o meu 60%, eu tenho que fazer, via sistema, uma aprovação via conselho de classe, tá? Eu tenho que fazer uma aprovação via conselho de classe. Por isso que precisa validar, nesse caso, talvez até mesmo uma reprovação. O sistema não vai reprovar na educação infantil. Ele aprova automático, tá? Hoje. Mas, via de regra, ele deveria compor essa regrinha. O aluno ultrapassou 60%, está reprovado por falta. Mesmo de 4 anos e 5 anos, porque são séries obrigatórias, tá? Mas, assim, o conselho de classe pode aprovar o aluno mediante um atestado, uma justificativa. Lembrando, aqui, gente, um ponto bem importante que eu lembrei aqui, nós não podemos, entre aspas, aqui, abonar faltas. Eu percebi que alguns lugares estão apagando faltas, tá? Nós não abonamos faltas. O aluno faltou, ele faltou. Nós só corrigimos, caso tenha lançamento errado, mas não se abona falta, tá? Então, mediante o aluno ultrapassou 75% de falta, ele está reprovado por falta, tá? Aí o conselho de classe se reúne, o aluno tem um bom rendimento, né, é um aluno comportado, ele tem aqui uma justificativa, tem um atestado, alguma coisa nesse sentido, o conselho de classe vai lá e aprova. Pelo próprio sistema de secretaria, tem lá o botão de aprovar pelo conselho de classe. Então, essas informações, é importante que elas fiquem registradas. O aluno ultrapassou 75% de falta, ele está reprovado. O sistema vai reprovar ele, tá? E você não pode ir lá e apagar a falta para aprovar o aluno. As faltas precisam permanecer, porque ele faltou, falta é falta, né? Eu não posso dizer que ele esteve presente se ele faltou. Então, ele tem que estar registrada a falta e eu faço uma aprovação mediante conselho de classe, né, e tendo uma justificativa, e fica isso documentado lá junto com a orientação educacional. Isso é muito importante que aconteça. Josvan, temos 3 minutos para cumprir aí com o nosso cronograma de 1 hora. Mas nós temos 15 perguntas aqui. Vamos passar bem rapidinho para a gente encerrar o treinamento de hoje. Legal. Primeiro, minha dúvida é sobre como a secretaria obriga manter impresso. Ele quer saber se pode ou não manter com assinatura. Nós já explicamos, é uma negociação local. Você conteste a sua Secretaria de Educação para saber se ela vai ou não permitir você armazenar esse diário de forma online, com assinatura online. E se for para armazenar de forma online, você nem precisa armazenar, porque você pode imprimir a qualquer momento, tá? Outra dúvida aqui é sobre a manutenção dos registros de frequência. Eu acho que já está bem esclarecido aqui. O processo é exatamente o mesmo. Você pode imprimir ele ou de forma online, ou nem imprimir, né, armazenar em forma online, e caso seja necessário, você imprime ali no momento que for necessário.
Tá? Ah, No diário do Guilherme, SCC... essa manutenção da frequência, era bom a gente falar alguma coisinha sobre isso, porque... Você não tem é 30 exatamente- segundos, então. que é assim, a manutenção da frequência, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Aqui, na parte de coordenação pedagógica, existe uma tela chamada manutenção de frequência. Essa manutenção de frequência, ela só vai ser usada, eu tenho aqui uma série, tá? Ou vamos pegar aqui uma série 50, vamos pegar aqui a turma e vamos pesquisar. Quando você clica aqui no botão pesquisar, ele mostra todas as datas que foram geradas até o final do bimestre, para essa disciplina, de acordo com o bimestre que eu selecionei, o dia da semana e a aula. Isso daqui é uma manutenção que a secretaria pode fazer caso tenha datas faltando no diário de faltas, tá? Ou seja, no diário de frequência lá, está faltando data. Deu algum problema com troca de horário, alguma coisa desse sentido. E ela identificou que para uma disciplina está faltando data. Como que vai descobrir isso? Vai ter que olhar o horário escolar que estava, vai verificar ali qual é o bimestre, qual é o dia da semana, qual é a aula que acontecia. Isso aqui é com base no horário escolar, tá? Acontecia na aula 2, né? Segunda aula. Então, vai lá, pesquisa a aula 2, clica no botão pesquisar. Pronto, apareceu ensino religioso. Se está gerado aqui para uma disciplina, provavelmente não gerou para aquela disciplina que estava faltando, tá? Então, essa manutenção a escola pode fazer, sem nenhum problema. Ela vai ter que corrigir. Detalhe, gente, para corrigir processo retroativo, eu não posso ter falta lançada posteriormente, tá? Então, eu vou ter que apagar as faltas que teve posteriormente para ambas as disciplinas, tanto a disciplina de origem. Vamos supor que aqui está ensino religioso, aqui tem falta lançada, então eu vou ter que apagar de ensino religioso para poder apagar daqui a data, senão o sistema não permite apagar a data. Então, esse processo aqui é um processo bem delicado de mexer, mas é onde a coordenação pode fazer um acompanhamento caso tenha diário de frequência faltando datas. Por isso que a gente vem falando desde o início do ano, né? Acompanhamento do diário de classe, verificar se está faltando, porque chegou agora no terceiro bimestre ou no quarto bimestre, você identificar que está faltando data lá no primeiro, aí é um problema. E essas datas que estão faltando, vai faltar também aulas dadas, tá bom? Vai faltar aulas dadas aqui no cadastro da disciplina, aqui em disciplina da turma. Se eu selecionar aqui uma turma qualquer aqui, ó, se eu pegar uma disciplina, vai faltar data aqui. Tá? Então, é importante que essas aulas dadas estejam batendo de acordo com o que está aprovado. Aqui no relatório da coordenação... Josvan, oi. Então, isso já responde a próxima pergunta aqui, que está dizendo o seguinte, ó, no diário do SCC apareciam as datas que ainda não foram lançados conteúdo, porém agora não está mais saindo. Exatamente. Estão aparecendo somente as datas com conteúdos lançados, certo? O conteúdo, o sistema em nenhum momento apaga conteúdo lançado. Agora, a data, ela pode ser apagada mediante uma troca de horário mal feita. Então, se o horário foi trocado de forma errada, o sistema vai lá, apaga a data para poder gerar data para outra disciplina. Só que se já gerou para uma disciplina, ele não consegue gerar para outra, não pode gerar conflito. Então, é importante que a troca do horário seja feita de forma bem corretinha ali, para não ter nenhum problema. A gente já passou várias... Esse relatório aqui, que eu passei, Guilherme, é um relatório onde você pode conferir a carga horária. Então, você vai aqui em coordenação, relatórios, aulas bimestres. Verifica se está faltando aulas, né, tanto prevista quanto dada para cada disciplina, para cada série, para cada turma, porque isso daqui vai interferir também lá no processo de encerramento. Ok. Próximo aqui, é interessante, nós temos aqui uma situação onde a coordenadora está de licença. Quem vai fazer o procedimento de verificação ou assinatura? Eu penso que, da mesma forma, seria o presencial. Se a coordenadora não está trabalhando por um motivo, quem está fazendo a função dela? Se você tivesse que aceitar
os relatórios, quem vai validar, quem vai dar como aprovado. Então, se você quer fazer de forma online, você teria que fazer a alteração série a série, colocando a pessoa que está exercendo a função e está fazendo esse aceite, para que ele possa fazer de forma online também. O que o sistema está fazendo de forma automática é exatamente o que o processo manual faria. A diferença é que fica registrado de forma automática. Tá? A orientadora está exercendo o papel, aí tem que ver se ela pode realmente dar como assinado os diários de classe, porque não é a função dela. Então, só tem que ver, porque alguém teria que fazer essa atividade de forma manual, ok? Normalmente, os casos de licença que a gente tem acompanhado, ela tem a licença, quando a pessoa que entrou de licença, ela não saiu do cargo. Então, é assim, se ela não saiu do cargo, ela vai assinar o diário, ela teria que assinar o diário, né? Eu vejo assim que tem algumas situações em que a outra pessoa assume mesmo o papel. Ela está é uma licença diferenciada e a outra pessoa vem e assume o papel. É uma licença, às vezes, eu não esqueci o nome que eles dão, mas é uma licença diferente lá, Guilherme, que a pessoa não está mais assumindo o papel. Agora, a partir do momento que eu tenho uma pessoa que está fazendo acompanhamento de forma presencial e a outra pessoa está acompanhando o trabalho dela, e essa pessoa ainda não saiu da sua função, vamos dizer assim, ela que continua lá como coordenadora e ela que vai assinar os diários. Então, tem duas situações aí no processo, né? Ok. Relação à BNCC, vai ter como assinatura também, de forma online, pelo que eu estou entendendo aqui? Eu só não entendi o que ela está querendo fazer menção aqui da BNC, tá? Não entendi. Onde encontra o relatório para os relatórios que já foram assinados? Onde você imprime esse relatório? Você já mostrou aí, mas passa rapidão, por favor. Hoje eu não tenho um relatório dos assinados. O sistema tem uma tela de acompanhamento, tá? Então, aqui no SAD, quando você entra aqui no SAD, aqui em administração, consulta, aqui você tem andamento dos encerramentos. A gente precisa mudar um pouquinho a cultura, né? E a gente precisa usar a ideia, acabar com a papelada, tá? Aqui eu estou no 4º bimestre, por isso que não está ainda nada encerrado, nada assinado nessa escola, tá? Não se assuste. Então, é porque eu estou conectado no 4º bimestre, e o 4º bimestre realmente ainda tá acontecendo na escola. Então, é aqui em consulta, andamento dos encerramentos, ou seja, a disciplina vai estar encerrada, a disciplina vai estar assinada e ela vai estar aprovada, tá? Então, é importante que esse acompanhamento seja feito via sistema e não via relatório. Então, nós não temos relatório. A coordenação ela precisa acessar o sistema e acompanhar pelo sistema. Orientação, a mesma coisa, e secretaria, a mesma coisa. Então, gente, vamos trabalhar forte nesse processo. Paperless, né? Vamos acabar com o papel e vamos usar o sistema. Tá? Gente, quanto mais o sistema está sendo desenvolvido de uma forma que fique 100% na web, né? Então, você vai poder visualizar de qualquer lugar. O SAD já é 100% na web. Então, o SAD, a coordenação consegue acompanhar de qualquer lugar. Não precisa instalar na máquina, nada. Só precisa saber o endereço, né? Só o URL. Então, que a URL do SAD ela é por associação ou por internato. Por isso que tem essa diferença de URL. Tá? Não sei se é essa a pergunta aí, Guilherme. Tem mais alguma? Estou lendo aqui, teve uma troca de informações grandes aqui no chat. O sistema só considera a falta da educação infantil ao 5º ano, que é lançada na primeira aula. Isso mesmo? Isso mesmo. A falta a gente usa para base de cálculo, aula 1. As demais é só controle interno do professor. Aqui foi falado
A BNC do segundo ao nono ano não temos a opção de assinatura. Só queria entender o que vocês interpretam como BNC. Se alguém quiser se manifestar aí também. Basicamente é isso aí, Josvan. Então, legal. Gente, alguns falaram ali que precisamos pegar manual. Sim. Precisamos pegar manual. Falaram aqui, Base Nacional Comum, mas que relatório, que assinatura? Eu não estou entendendo qual é o contexto aí que está sendo proposto aí dessa opção de assinatura. Se alguém quiser, que está como iPhone aqui, eu não sei o nome, se alguém quiser manifestar aí. Opa! Bom dia. Então, a minha dúvida é referente ali do primeiro ano até aparece, a gente tem que imprimir o diário de classe, né, com o conteúdo, por exemplo, da BNC, que é a Base Nacional Comum. Só que ali, a Base Nacional Comum dentro do SAD, ele não tem a opção de assinatura pelo professor, nem pelo coordenador. Quando a gente imprime, ele só vai ter a opção do professor assinar manualmente e a coordenação também. Eu queria saber se tem a opção de colocar a BNC também como assinatura. Viu? Pelo que eu estou entendendo aí, é de Santa Catarina, é isso? Isso. Criciúma. Viu, Guilherme? Eles usam uma disciplina chamada Base Nacional Comum. É um componente curricular. É uma disciplina, isso. Então, o que acontece? Nessa disciplina, eles fazem os lançamentos. Tá? Então, precisa só conferir, eu acho que como é que é o nome da secretária da associação mesmo? É a Cíntia. A Cíntia, acho que ela chegou a fazer o acompanhamento, dá uma olhadinha com ela, de repente ela já tem essa solução. A primeira coisa que, para assinar o diário, tem que ter a coordenação, né? A coordenação tem que estar configurada lá no sistema. Se não tem a coordenação, ela não tem como aprovar o diário. Tá? Só verificar esses dois detalhes aí. Pode ser que alguns casos bem pontuais aí que possa ter algum problema. Até eu estava vendo com ela um tempo atrás, mas eu não vi nenhum chamado registrado e entendi que estava resolvido. Tá? Então, verifica com ela aí direitinho, porque eu acho que ela fez o acompanhamento em algumas escolas aí. Tá? Pode ser que aí, caso tenha alguma dificuldade pontual, aí eu peço para abrir um chamado para que a gente possa analisar e verificar direitinho o que está acontecendo. Ok, obrigada. Acho que é isso, Josvan. É isso, Tem né? mais perguntas? Passamos um pouquinho de 1 hora. Acho que valeu. Legal. Então, nós vamos disponibilizar a vídeo na sequência, né? Essa vídeo, assim que ela estiver disponível, a gente já libera lá em todos os grupos também. Pode parar a gravação também já? Isso. Vamos parar aqui.